Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal da agência DC News. Hoje vamos falar sobre educação superior no Brasil, assunto que está muito ligado à economia. Para este bate-papo está comigo o Wilson Vitório Rodrigues, ele que é diretor da Faculdade do Comércio, instituição de ensino da Associação Comercial de São Paulo, que hoje conta com 12 cursos de educação superior. Ele também é conselheiro do Conselho Estadual de Educação aqui de São Paulo, além de ser vice-presidente da própria Associação Comercial de São Paulo. Obrigada pela presença. Bom, Bruno, eu que te agradeço pelo convite. Sempre falar de educação para mim é um deleite porque eu me considero um vocacionado em matéria de educação. Tem sido minha vida, a vida da minha família há mais de 60 anos. E eu te digo, Bruna, já de início, educação é a grande mazela brasileira. A gente só pode imaginar uma economia dando certo, um índice de desenvolvimento humano dando certo, um país realmente dando um salto em matéria de progresso social, econômico, se isso passar pela educação. Não há caminho para a educação é o caminho. É. Um dos grandes problemas, que é muito sabido aqui do Brasil, é que a improdutividade é muito alta, né? Isso está muito associado à falta de capacitação da mão de obra, né? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, Bruna, o brasileiro ele trabalha muito, né? Infelizmente, algum infeliz no meio da história resolveu falar que o brasileiro não trabalha. Isso não é verdade. O Brasil trabalha muito. Se a gente olhar a jornada de trabalho no Brasil, especialmente dessas classes de comerciários, quem trabalha na indústria, até mesmo no setor de serviços, né? A gente nota que o brasileiro ele tem jornadas de trabalho bem severas, trabalhando finais de semana, etc. Onde reside o problema? É que, a despeito do brasileiro trabalhar, ele, historicamente, ele enfrenta um problema de improdutividade, certo? Então, o que um alemão consegue resolver em 1 hora, um brasileiro consegue resolver em 2 dias, né? Então, isso, evidentemente, que afeta muito a receita que é oferida pelas empresas na iniciativa privada, isso também acaba afetando a qualidade do serviço público. Enfim, eu acho que a improdutividade é um problema que afeta toda a economia, não é? Sim. Como é que a gente resolve, né? Repito, a despeito do brasileiro ser um povo trabalhador, ser um povo criativo, ser um povo altivo, estar sempre de cabeça erguida, não é? O brasileiro ele consegue, diante das crises, se comportar muito bem. A gente nota na história, quando, por exemplo, a Europa viveu a crise de 2008, muitos europeus eles tiveram um curto-circuito, quer dizer, eles não conseguem lidar com isso muito bem. O brasileiro, como o Brasil é um país que já viveu longos períodos de instabilidade, né? O brasileiro já está um pouco acostumado com esses períodos de crise. Então, nós somos um povo resiliente. A gente precisa resolver o gravíssimo problema da improdutividade. E a improdutividade está ligada à falta de qualificação. Aqui vai um ponto importante, Bruna. O Brasil, ele de uns 50 anos para cá, ele se apegou a um tipo de currículo, a um tipo de matriz curricular, seja na escola no nível básico, portanto, ensino infantil, fundamental e médio, e até mesmo no nível superior, matrizes curriculares extremamente tecnicistas. Não é? O brasileiro tem infelizmente a nossa educação, ela ficou extremamente vocacionada, demasiadamente vocacionada ao conteudismo, ao disciplinarismo, certo? Que, na verdade, no mundo de hoje, isso perde um pouco de sentido. Né? Por quê? Hoje, com as ferramentas tecnológicas todas, a Big Data, as ferramentas de pesquisa, o Google, a inteligência artificial, Exato. informação técnica, dado técnico, você vai obter cada vez mais fácil e com rapidez. Portanto, um professor, Bruna, por mais enciclopédico que ele seja, e nós temos aí bons professores, se ele quiser, se ele pretender competir com a máquina em matéria de técnica, ele vai perder. Hoje a IA já está resolvendo, inclusive esses dias eu vi uma coisa extraordinária. Um educador aqui de São Paulo, Álvaro Chocair, que é o mantenedor da Link School of Business, Sim, conheço. ele fez um post nas redes sociais dele de que colocaram uma prova do ITA para a inteligência artificial resolver. Ela resolveu acho que em 14 segundos. Eu vi Uma isso. coisa assim, uma coisa monumental, Sim. entende? E gabaritou a prova em 14 segundos, né?
Então é isso que eu digo, E aí quer o dizer, questionamento ele faz em seguida, né? Quer dizer, o que é que a gente pode oferecer que a inteligência artificial já não tem, não esteja tem provendo. capacidade de fazer, né? Exato, mas eu sei o que a gente pode oferecer. Qual é o papel do professor do século XXI? Né? E eu digo isso com base em intelectuais que eu ouvi nos últimos anos. Um deles, inclusive, é o inventor do www, Sir Tim Berners-Lee. Eu estive com ele em Valência no ano passado, um evento que reuniu educadores do mundo inteiro, em Valência, na Espanha. E ele fez justamente essa pergunta diante de 800 reitores do mundo inteiro. Qual é o papel do professor no século XXI? Hoje, em 2023, que foi no ano passado. E ele responde o seguinte: o papel do professor é de formar seres humanos. Porque esse conteúdo técnico já está ultrapassado. Agora, o que é formar um ser humano? São as habilidades socioemocionais. São soft São as skills. soft skills. Que Coisa que a máquina... pouca gente fala Pouca sobre, gente fala e ensina faz. sobre isso. Exatamente. É. Só que se você, Bruna, for olhar para as empresas, isso são dados aí de mercado. Você joga no Google, você encontra isso. 100% das pessoas, dos profissionais, são contratados com base no que o currículo revela. Sim. O currículo revela não soft skills, obviamente. O currículo revela, sou formado nisso, fiz pós naquilo, fiz Fala MBA tal em língua. tal coisa, sei falar tal língua, desempenhei tal cargo. Ele não vai revelar quais são as suas habilidades socioemocionais. Mas dessas 100% de pessoas que são contratadas com base nas hard skills, 90% são desligadas Demitidas. por falta das soft skills. É. Então, o papel do professor hoje, já encerrando a minha resposta, É. o papel do professor hoje, Bruna, é de formar seres humanos. E como é que se forma seres humanos? São as habilidades socioemocionais. É a empatia, a Isso que eu ia gentileza, falar. não é? Quais são as habilidades importantes aí que a gente poderia destacar? Quando eu dou palestra sobre empreendedorismo, Bruno, eu sempre digo o seguinte. Primeira habilidade socioemocional que é fundamental é a resiliência. Tá? O que é a resiliência? É aquilo que Churchill, no meio da Segunda Guerra, disse. Né? Sucesso é você sair de um fracasso para o outro sem perder o entusiasmo. Isso é sucesso. E na vida empreendedora, não se pode conceber, infelizmente isso é vendido para os jovens hoje que acham que vão sair da faculdade e vão abrir um unicórnio em 6 meses Exato. e vão ficar bilionários. Isso é uma questão importante. Isso está frustrando uma série de jovens É. que estão perdendo, ou que não estão encontrando o seu propósito de vida, ou não estão, enfim, ou não estão dando a cabo ao seu propósito de vida, porque eles acham que e as redes sociais vendem isso, esses coachings por aí vendem isso, Amplifica. de que vão criar um unicórnio e vão ficar bilionários em 6 meses. Ora, gente, pelo amor de Deus, inovação não é commodity. Inovação não é commodity. Inovação não acontece assim no varejo, não é uma coisa que é para 0,0000001% de quem empreende. Agora, se você é qualificado, se você é um bom gestor, montou sua empresa, atingiu ou está próximo de atingir o seu equilíbrio operacional, paga seus impostos, sustenta a sua família, tá lindo, isso tá ótimo, você já é um vencedor. 80% das empresas fecham em 2 anos. Se você consegue esse feito, embora não seja o mago da inovação, não crie um unicórnio, você já é um vencedor. Sim. Então, a gente precisa colocar na cabeça desses jovens a virtude ou habilidade socioemocional da resiliência. Isso é fundamental. Traçou um projeto de vida, segue até o final, entende? Edifique aquilo. E não é fácil, as coisas não acontecem rapidamente. Né? Segunda virtude socioemocional da mais alta importância, a temperança. Né? Há uma frase do grande santo da Igreja Católica, Tomás de Aquino, que diz: a virtude está no meio. Né? O que ele quer dizer com isso? Que a virtude está no meio. É justamente esse equilíbrio. Na vida você tem de ter equilíbrio, você tem de ter temperança. Né? É moderando o que se avança. Né? Você conseguir negociar com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seu público consumidor, com a sua família. Encontrar esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, a temperança é fundamental. E, por fim, uma coisa que eu sempre digo, a gentileza. Não se pode conceber um espaço de trabalho produtivo, eficiente, sem que haja a gentileza, a cordialidade. Isso é maravilhoso. Foi perfeito, amei.
Vamos começar falando sobre um tema quente aqui? Começar não, a gente já começou faz tempo e está muito bom, inclusive. Vamos falar do Censo da Educação Superior que saiu recentemente? O que Vamos. que esse documento revelou que na sua opinião, é super importante, que Tá. você possa fazer uma análise aqui pra gente? Todo ano, o INEP, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, cuja missão é justamente fazer a avaliação da educação brasileira, desde o nível básico até o ensino superior, o INEP todo ano realiza o censo, né? Como você bem disse, semana passada saiu a divulgação do censo em relação ao ano de 2023. Ele é divulgado em 2024 em relação aos dados de 2023. Ele revelou um dado que já era uma tendência, tá? Não foi nenhuma grande novidade, só que essa situação ela se aprofundou, ela se acentuou muito, que foi a questão das matrículas no ensino à distância. Tá? Perfeito. Hoje, Bruna, 73% das matrículas no ensino superior privado já estão no EAD. 73%. Tá? Tá praticamente igual o número de aluno para presencial e EAD, se Isso eu não me considerando a engano. rede pública. Considerando a rede pública, Tá. sim. Agora, considerando a rede particular, e você vai entender por que eu estou dando ênfase à rede particular. Na rede particular já é 73%. Tá? Pois bem, por que isso é uma coisa que a gente tem que analisar com muita atenção? Muita atenção. A gente sabe que o Brasil é um país ainda de renda média, né? A gente tem ainda uma população economicamente vulnerável no Brasil muito grande, muito grande. E isso leva à situação de que apenas 20% dos brasileiros têm acesso ao ensino superior. 20%. Ainda é muito pouco. Tá? Muito bom. Nós verificamos, Bruna, que embora 20% seja um número pequeno, em 2015 era 12%. Então quase dobrou. E dobrou por conta do EAD. Isso me obriga a fazer um pequeno retrospecto aqui para a gente entender justamente essa caminhada, essa jornada da educação brasileira nos últimos 30 anos. Tá? Até a década de 90, Bruna, essa coisa da iniciativa privada explorar a educação superior era uma coisa muito diminuta. Tá? E não havia legislação para isso. Tá? Era uma coisa assim quase que resolvida de maneira discricionária pelo Estado brasileiro, pelo governo federal. Tá? Então, assim, quem era educador e tinha a pretensão de abrir uma universidade tinha que ir até Brasília, conversar com o presidente da República, falar com o ministro, o processo levava 500 anos, enfim, era uma coisa que não tinha muita regra. No final da década de 90 e 96, eis que é criada a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que finalmente regulamentou, criou regras muito claras para a iniciativa privada explorar o ensino superior, tá? Através de autorização do Estado brasileiro. Né? Ninguém pode simplesmente pegar, abrir uma faculdade, botar uma placa na porta e operar. Isso não existe. Sempre você tem que passar pela autorização. Não é uma concessão, é um modelo de autorização, que está também regulamentada pela lei da administração pública. Pois bem, aí quando a LDB cria essa possibilidade da iniciativa privada explorar o ensino superior, durante mais ou menos uns 8, 10 anos, alguns educadores se mobilizaram para criar universidades de ponta. Tá? Porque embora a LDB autorizasse, havia uma espécie de uma triagem muito grande para que esses empresários, educadores, pudessem abrir as suas universidades. Então foi uma coisa muito boa. Muito criterioso, certo? E aí surgiram no Brasil, eu vou dizer aqui sem medo de errar, uns 12, 15 mantenedores de ensino que eram já conhecidos do Ministério da Educação, porque eram educadores, certo? Em 2006, o governo cria o FIES. E aí é que a coisa começou, o caldo começou a entornar. Por quê? Embora o espírito do FIES fosse interessante, tá? O governo ele fez um erro de cálculo. Porque tal qual o governo naquela época saiu concedendo crédito para todo mundo, a gente viu aqueles créditos para habitação popular. Jogou dinheiro no Jogou dinheiro. O FIES de todo jeito jogou dinheiro na economia. De todo jeito. E com a educação foi a mesma coisa. Sim. Então o FIES
eles abriram uma boca de funil muito grande, né? E, infelizmente, né, em 2013, 2014, estourou a crise do FIES com um calote monumental. Só que durante esses anos, entre 2006 e 2013, muitos empresários, portanto, muita gente da iniciativa privada, que não tinha nada a ver com educação, enxergou aí uma oportunidade, certo? E passaram, coisa que a gente nunca viu no Brasil, por exemplo, empresas de capital aberto, listadas na bolsa, se dedicando a ensino superior, isso nunca tinha acontecido antes, passaram a se dedicar. Fundos de investimentos, etc. E aí foi quando o EAD ele aumentou exponencialmente. Por quê? O FIES é para atender uma classe mais popular, Sim. certo? Como é que você atende uma classe popular que trabalha 8 horas por dia e gasta mais 2, 3 horas de transporte público e tem que dar eventualmente uma jornada doméstica? Quer dizer, que tem uma vida complicada. É o EAD, é a única maneira, tá? Só que por conta desse pano de fundo todo que eu te dei agora, o EAD ele se tornou para essas empresas da educação, que eu arrisco dizer não eram universidades, eram empresas, eram quase que instituições financeiras trabalhando com educação. O EAD foi o fator de escala para essas operações. Eles escalaram. Universidades com 500 mil alunos, 1 milhão de alunos, isso aconteceu, com mais de 1 milhão até, né? E aí, Bruna, como educadora, é que eu te respondo. Não tem como você, é praticamente impossível você trabalhar com 500 mil alunos, 1 milhão de alunos e construir uma estrutura dessa em 2, 3 anos e ter qualidade. É quase impossível, né? Sim. Então, o que está acontecendo? O MEC hoje continua percebendo que o EAD está em ascensão, tá? Mas ele viu a necessidade de reformular todo o marco regulatório. Para quê? Para colocar qualidade, para ter qualidade, tá? E isso, né, eu devo dizer para nós, enquanto Faculdade do Comércio, que é a nossa instituição de ensino aqui da Associação Comercial, e que desde o início sempre foi hiper bem avaliada, tiramos só nota máxima pelo MEC, o Guia das Faculdades do Estadão, a gente tinha 3 anos ainda, hoje temos 4, a faculdade foi classificada como a 5ª melhor faculdade privada do Brasil, né? Para nós, a gente não tem medo nenhum disso. Por quê? Porque se é para subir a régua, para nós é ótimo, entende? Mas o que acontece? Estamos dentro. Então, muita gente vai ficar fora. Espero que fique. Pois é, eu acho que vai subir a régua. É isso, tá? E aí o censo da educação superior trouxe, na verdade, não uma novidade, mas que a procura pelo EAD, as matrículas no EAD aumentaram. Então, se antes já havia, no ano passado, uma preocupação do MEC em criar um novo arcabouço, um novo marco regulatório para subir essa régua no EAD, agora então ficou ainda mais latente essa vontade. Sim. Tá? E eles vão fazer isso. Acho que sim. Até dezembro. Eu vou até ler. Eu peguei um posicionamento do MEC, que foi publicado, na verdade, originalmente pelo jornal Valor Econômico, que repercutiu o censo. E aí fala, o MEC está, abre aspas, o MEC está preocupado não só com a qualidade dos cursos EAD, mas também com a qualidade dos cursos presenciais. Sim. Tivemos ações para tentar conter o número desenfreado de vagas EAD, principalmente na licenciatura, disse o ministro da Educação em exercício, Leonardo Barquini. E, de acordo com ele, é preciso entender que essa modalidade deve ser incentivada para determinadas situações. No entanto, é fundamental ter instrumentos regulatórios para garantir a qualidade dos cursos prestados. Perfeito. Ele quer dizer com isso o quê, Bruna? O MEC hoje ele tem uma visão, já que está muito clara para todos os educadores no Brasil e mantenedores de ensino, que eles vão criar uma lista de cursos superiores que terão de ter uma carga horária presencial maior do que o EAD. Quais são esses cursos? São cursos que exigem atividades laboratoriais, como, por exemplo, saúde. E eu concordo com o MEC. Eu acho um absurdo completo você ter medicina EAD. Nossa, não você dá. ter enfermagem EAD. Né? Não tem condições. Então, cursos que são laboratoriais, que exigem atividades laboratoriais, e eu acho que saúde é a área mais, digamos assim, icônica, mais exemplificativa nesse sentido, total. Eles vão incluir nesse rol. A área também da pedagogia e da licenciatura,
qual é a posição do MEC? Tá? Isso é um tema extremamente polêmico. Tá? Tem educadores que entendem que como o mundo está mudando muito, a tecnologia, a internet das coisas, essa revolução digital toda, tem educador que entende que a educação, a qualificação para novos professores já deve ser digital. No entanto, existe um outro grupo de educadores que acham que a gente não pode formar professores, portanto, esses que vão para as licenciaturas, com uma qualificação 100% EAD. Por quê? Porque na visão deles, o convívio humano, essa socialização, é algo importante dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, essa é a grande polêmica. Eu arrisco dizer que o Ministério da Educação está privilegiando esta visão de que não se pode formar professores sem este convívio, sem essa carga horária presencial. Né? Então, essa é a grande polêmica. Eu acho que o que vai acontecer é isso. Eles vão divulgar, o prazo é até março, mas já estão dizendo que deve acontecer até dezembro. Eles vão divulgar todo esse novo arcabouço regulatório e eu tenho uma visão de que os cursos laboratoriais na área de saúde e as licenciaturas e pedagogia devem ter uma carga horária presencial muito grande. Perfeito. Me fala uma coisa, qual é o cenário no Brasil hoje do EAD? Por que ele é tão importante? Parece óbvio, a gente está falando desse contexto, inclusive, mas é extremamente importante para o acesso, é extremamente importante para... Não resta dúvida. Não tem como. Eu disse há pouco que o FIES entrou em crise, certo? Sim. Pois bem, então... Quase acabou, né? Praticamente Acho que acabou. Residual hoje. Não, é incipiente, tá? Então, como o FIES é incipiente, a gente não tem no Brasil, infelizmente, isso é um problema, porque fora existe, um mercado de crédito estudantil. Nós não temos isso no Brasil. Fora é bem comum, né? É Europa, comum. Estados Unidos. Na verdade, Bruna, nós temos um grande problema no Brasil de microcrédito. Um grande problema. O pobre no Brasil não tem acesso ao crédito. Tá? O crédito ele escolhe CEP, né? Exatamente. Então, assim, como o FIES, que era um programa de crédito estudantil público, é incipiente. O ProUni também, de certo modo, é incipiente. A gente não tem um crédito estudantil tão amplo no país, né? Existe também, Bruna, além desses problemas que eu citei aqui agora, existe um outro problema que é o seguinte. Como o Brasil é um país de renda média, né, você tem grande parte da população economicamente ativa que tem de fazer uma escolha na vida. Ou trabalha ou estuda. Você não pode conceber, a não ser que você esteja no meio de um devaneio, né, você não esteja vendo a realidade, você não pode conceber que uma pessoa num centro urbano como São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, ela vai trabalhar 8 horas por dia, vai gastar mais 2 horas de transporte público, ou mais até. Em São Paulo isso chega a ser até maior o tempo que se gasta, tá? Vai dar uma jornada doméstica, no caso das mulheres isso acontece muito, isso tem que ser considerado, e ainda vai para uma faculdade à noite ficar 4, 5 horas sentada no banco escolar. Desculpa, gente, isso aí é um devaneio, isso não existe. Não dá para exigir isso de alguém. É humanamente impossível. O EAD, isso não acontece só no Brasil, tá? Isso é uma tendência mundial. China é a mesma coisa, Estados Unidos, o EAD cresce exponencialmente por conta disso. Lá acontece a mesma coisa. Embora seja uma população economicamente um pouco mais, tem mais condições do que a nossa, nos Estados Unidos tem muita gente de classe média baixa e tem muito pobre também. Então o EAD ele cresce, é uma tendência no mundo inteiro. Porque ele é a ferramenta educacional, é a modalidade de ensino que propicia essas pessoas de terem acesso ao ensino superior. Bem mais democrático. Então ele democratiza o acesso, tá? Então por isso é que por todas essas razões, crédito escasso, esse problema de ter que escolher entre trabalhar e estudar, tá? É que o EAD ele se revela um mecanismo de qualificação extraordinário. Agora, você, evidentemente, a gente comentou há pouco a preocupação do MEC agora, depois dessa bagunça que virou, esse aviltamento que virou, esse sucateamento, o MEC ele quer dar qualidade. E existem maneiras de você, tal qual nós fazemos, já fazendo propaganda, tal qual nós fazemos na Faculdade do Comércio, é possível ter um EAD do mais alto nível. É possível. Entendeu? Agora...
É que essa explosão de cursos de EAD, etc., a régua baixou, o Ministério, sei lá, lavou as mãos, deixou correr solto. Ah, faz aí. A impressão que dá é essa. Ou não sabiam por onde começar. Ou assim, não ter a mínima regulação também Sim. complica um pouco. Então, acho que o que acontece? Existe um preconceito social hoje em relação ao EAD, especialmente elitista. Não Exato. existe? Existe, é culpa do governo isso. Se nós tivéssemos... Porque veja só, quando você diz que não tem regulação, eu só me permito uma pequena correção, Bruna. Claro. Existe regulação, só que a regulação é de 2007, que foi justamente aquele momento... Você vê como é que as coisas batem, elas coincidem. Tá. A regulação do EAD é de 2007. Eu falei que o FIES foi criado em 2006. Então, tá vendo como é que as coisas coincidem? Tá. O MEC criou o FIES em 2006. Aí, de repente, o mercado falou, opa, tem uma oportunidade enorme aí. Quando o governo viu que aquilo ia escalar, e era intuito do governo, era de escalar mesmo, entende? Eles criaram uma regulação. Mas mercantilizou demais. Mercantilizou. Na época, Bruna, o EAD era satelital. Não havia 4G, 5G, nada disso. Os smartphones não tinham internet, quer dizer, os que tinham eram poucos, era uma internet péssima, era para mandar SMS, para mandar... Era uma... Não tinha sinal em muitos lugares. Era outro mundo, né? Eu acompanhei muito bem isso, porque a minha família em Mato Grosso do Sul, nós tínhamos uma universidade e na época se montou uma espécie de consórcio para baratear o custo do aluguel dos satélites, um consórcio de mantenedores para o aluguel desses satélites. Então era outro mundo. De 2007 a 2024, portanto quase 20 anos, não houve uma atualização dessas regras. Então, se o MEC tivesse 2012, 2013, certo? Que já era o momento, porque já estava obsoleto aí, ter criado uma nova regulação, eu acho que a situação do EAD hoje seria outra. O que você acha? Que tipos de barreiras ou que tipos de regulações seriam interessantes hoje? Bom, para mim, o que é crucial é a qualidade dos conteúdos curriculares. Isso é crucial. O que é conteúdo curricular? No EAD, Bruna, você tem o que se chama na pedagogia de objetos de aprendizagem, tá? O que são os objetos de aprendizagem? São os formatos de conteúdo dentro de uma plataforma de EAD, tá? Então você tem videoaula, você tem material de apoio, material, por exemplo, PDF com texto, você tem fóruns de interatividade, em que existe alguma interatividade síncrona, portanto ao vivo, tá? Você tem, por exemplo, enfim, vídeos com dicas culturais, você tem uma série de objetos de aprendizagem que conformados resultam numa plataforma de EAD, tá? Pois bem, o MEC, diante dessa legislação lá de 2007, ele nunca se dedicou, porque acho que até porque não tem braço para isso, a avaliar esses objetos de aprendizagem. Então eles focam na infraestrutura física, mesmo no EAD, quer dizer, não faz sentido. Eles querem saber como é que os polos estão, se o polo tem acessibilidade. Eles querem saber se os professores, qual é a titulação dos professores, se é pós-graduado, mestre, doutor. Eu acho isso, para mim, isso é uma bobagem. Que eu já vi professores doutores dando aulas horrorosas e professores pós-graduados dando aulas maravilhosas, certo? Isso, para mim, é uma coisa completamente anacrônica. Então, ao invés de focar nisso, o MEC deveria focar em quê? Qual é a qualidade dos conteúdos curriculares? Qual é a qualidade da videoaula? Chegou a acontecer, Bruna, de uns anos para cá, aí foi o sucateamento total, de esses grandes conglomerados educacionais contratarem empresas terceirizadas, produtoras, que vendem conteúdo EAD. Então, a mesma produtora vende conteúdo de EAD para 20, 30 instituições de ensino superior. Só o cara abrir um CNPJ, pedir autorização para o Ministério da Educação e vender o curso, porque na verdade está pronto já. Na verdade, essas empresas que produzem conteúdo, elas não têm nada a ver com o MEC. Não tem. É empresa produtora de vídeo. São produtoras de... Exato. Aí a universidade, para não ter que investir em estúdio, contratar professor... Contrata a produtora. Contrata a produtora. Mas a produtora já tem o conteúdo pronto. Já tem o conteúdo pronto. Mas e vende para 20 universidades. Então. 30, mais até. Ou seja, conteúdos iguais. Iguais. E aí ela insere lá o logo porque faz uma coisa white label, bota lá o logo e é o aluno, coitado, tá achando que está tendo alguma coisa exclusiva. Não está. Se ele for para outra universidade, vai ver a mesma aula.
É triste. E acontece mais, Bruno, às vezes não é nem professor que dá aula, é ator. Contrata-se um ator Ai, já vi isso. lendo um teleprompter, Já entende? vi isso. Então, assim, isso é o tipo de coisa que é inadmissível. O MEC nunca conseguiu, embora tenha percebido, claro, não é bobo, mas nunca conseguiu, de fato, resolver esse problema. Agora, eu faço aqui um clamor ao MEC, que, de fato, se dedique a isso, porque isso é o mais importante, é isso que afeta a vida do aluno. Não afeta a vida do aluno se o professor é doutor, pós-doc e tal, porque o que importa no fim é se a aula é boa. É. E eu sempre digo, Bruna, qual é a grande vantagem em relação à qualidade acadêmica do EAD em relação ao presencial? O presencial, um professor entra em sala de aula, ele é quase que um senhor feudal. Ele fecha a porta, a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, a não ser que o aluno reclame, certo? Como a gente, infelizmente, tem visto aí que as gerações atuais, a geração millennial, a geração Z, Y, etc., elas são mais apáticas do ponto de vista de dizer o que pensa, de falar, são mais tímidas, etc. Isso é um fato, é uma característica geracional, certo? Cada vez mais a gente vai ver menos jovens reclamando no ensino presencial dos professores. Isso é uma tendência. Os jovens de hoje, eles não falam, eles não se comunicam, têm essa timidez, enfim. No EAD, as aulas estão gravadas, estão dentro da plataforma. Portanto, se o MEC quiser subir a régua enormemente, ele vai conseguir mensurar, porque a aula está ali gravada. Do presencial, isso é impossível. Então, por isso que eu digo, o EAD, ele tem muitas vantagens. Ponto. É um ótimo ponto, modéstia à parte. É um ótimo Agora, ponto. o MEC precisa enxergar assim, não ter o preconceito, que eu espero que não tenha, porque não faz sentido, né? O MEC tem que entender esse pano de fundo todo que gerou, que levou a essa situação que ele próprio criou. Ele próprio criou. Que ele próprio criou. O FIES foi uma invenção do governo do PT. Isso é fato? Louvável do ponto de vista de acesso à educação. Exatamente. Mas na outra Mas ponta, perderam a mão. outra ponta ficou descoberta. Ficou, exatamente. Então, assim, é possível criar um EAD de qualidade? Em sendo o EAD uma aula gravada e dentro de uma plataforma, o MEC consegue mensurar a qualidade dessa aula, portanto é uma coisa fabulosa. E eu estimo que vá por esse caminho, Bruna. E é barato em muitos casos, enfim, é acessível. Mas, cara, que adianta você estar dando acesso para um cara que depois chega na ponta ali no mercado totalmente despreparado? Exato. É Ele uma chega enganação. com. Acaba sendo uma enganação. E isso gera um desserviço à educação superior. Por quê? Você já deve ter visto aí matérias dizendo o seguinte, que hoje em dia, para muitos jovens, o ensino superior já não significa muita coisa. Já, inclusive tem alguns educadores até de ensino superior que pregam isso. Pois é. No sentido de as coisas estão à disposição, quer dizer, com aulas no YouTube você consegue, Pois é. enfim, se informar e aprender sobre inúmeros temas diferentes. Justamente. É. Então, se somado A a isso... prateleira é grande, né? A prateleira é oferta enorme gigante. e praticamente gratuita. Exato. E mais, YouTube, os streamings... Não, e agora inteligência artificial, chat Justamente. GPT, quer dizer, o OpenAI não vai parar. Não vai parar. As coisas, elas tendem a tomar um caminho que a gente até desconhece por Justamente. enquanto, né? Isso tudo precisa estar no radar da educação. Precisa. Então, se tudo isso somado ao fato de que durante muitos anos o EAD foi sucateado, então, obviamente, o jovem vai ter em mente a ideia, a impressão de que a educação formal não é só ensino superior, tá? Não, total, É ensino médio. concordo. O ensino médio brasileiro tem uma evasão enorme, Bruna. Tem uma evasão enorme, o que é uma coisa assim para nos deixar muito tristes, porque o jovem abandonar a escola não é a universidade, Sim. é abandonar a escola. É uma coisa muito triste. O próprio censo da educação superior, eu até tenho uns dados aqui, diz que 1 a cada 5 jovens brasileiros de 18 a 24 não frequenta e não concluiu o ensino médio. Então, quer falar sobre o ensino médio? Vamos falar do ensino médio já já. Tá bom. Recentemente, você escreveu um artigo junto com o Roberto Macedo para o jornal O Estado de São Paulo, que foi uma carta aberta ao ministro da Educação. E o texto chama a atenção para a importância do ensino acessível em nosso país. E também faz uma crítica ao Ministério, dizendo que está havendo um freio de arrumação em nosso sistema educacional.
Foi legal a repercussão dessa carta? Foi legal, assim, até de certo modo me deixou um pouco amedrontado, porque recebi ligações do Brasil inteiro e, enfim, foi para o site de várias instituições de ensino, para o site de várias associações. O presidente da Associação Brasileira do Ensino à Distância me ligou, a Beth Guedes, presidente da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Privadas, Mulher também, do Paulo Guedes. irmã. Irmã do Paulo Guedes. A irmã do Paulo Guedes. Ah. Também me ligou, tive várias reuniões com deputados, com parlamentares. Foi um artigo que repercutiu muito no Conselho Estadual de Educação, onde eu sou um dos conselheiros. A reunião nesse dia foi aberta com o nosso artigo, porque realmente repercutiu. E eu tenho informação de que o ministro leu o artigo, né? Deve ter lido. E parece que, inclusive, compartilhou lá com os seus assessores, com a secretária de Supervisão do Ensino Superior, professora Marta Abramo. E nesse artigo, a gente diz basicamente o que eu falei até agora, Bruna. A gente diz que a educação no Brasil precisa, de fato, a educação superior precisa de uma nova regulação, mas que, fundamentalmente, essa regulação não cometa o grave equívoco de ter preconceito com o EAD. É isso que é o cerne, o espírito do nosso artigo é esse, tá? Que a gente critica esse preconceito que muitos mantenedores vêm percebendo por parte do governo em relação ao EAD. É um preconceito completamente... Não, e assim, é um negócio irreversível. Irreversível. A gente dá um dado nesse artigo de que o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia diante de telas. Tá? Inclusive tem um livro que eu estou lendo agora chamado A Geração Ansiosa. O problema da hiperconectividade. Perfeito. Não é da conectividade, é da hiperconectividade. Tá? Então, o brasileiro, seja isso bom, seja isso mal, o brasileiro passa 9 horas do seu dia diante de telas. Isso é um fato. Tá? O EAD, ele vem a reboque nessa história. Já que o brasileiro está super acostumado em ficar diante de smartphone, computador e tal, então inclui nisso a minha qualificação. Exato. Entende? Então, já que é uma realidade, então não vamos ter preconceito. Vamos tornar essa realidade mais risonha. Melhor. Não é? Exatamente. O Brasil vem amargando posições vergonhosas nas principais avaliações internacionais de educação básica. A exemplo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o famoso PISA. Entre 81 países avaliados em 2022, o Brasil ocupa a 65ª posição no teste de matemática e a 52ª em leitura e a 62ª em ciências. É triste. É muito triste, é extremamente triste. Veja só, Bruna, em 2017, 2016 ou 2017, enfim, no governo do Michel Temer, surgiu o debate, aliás, revisitaram o debate do novo ensino médio. Tá? Embora eu acho que o mais importante é o ensino básico mesmo, é fundamental, é a alfabetização, isso seria o mais importante. Perfeito. Mas resolveram tratar de ensino médio, que já é alguma coisa boa, tá? Porque continua sendo ensino básico. Pois bem, naquele momento, Bruna, o Michel Temer resolveu escolher os relatores que fariam o relato no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E, por coincidência, o que foi muito bom para mim, quem relatou o processo no Senado Federal foi meu tio, professor Pedro Chaves, que é um grande educador, etc. Eu acompanhei muito de perto isso. Tá? E eu verifiquei que o espírito da reforma do ensino médio do governo Temer era de fazer com que o jovem encontrasse, nesta etapa educacional, portanto no ensino médio, encontrasse a sua vocação, para tornar o ensino básico mais atrativo. Se esse dado que você deu, a evasão no ensino básico é tão grande, tem alguns problemas aí. Existe esse problema que eu citei há pouco, da premência do trabalho. Às vezes o jovem tem que fazer essa escolha nem no ensino superior, tem que fazer antes, certo? Isso é dramático. Mas 1 a cada 5 jovens de 18 a 24 não frequenta e não é grave. O ensino médio. Esse cara parou bem antes, né? Parou antes do ensino superior. Ele foi pro mercado. Exato. Ele foi ali de qualquer jeito. Sorte. Com a sorte. Contanto com sorte. E 2, o jovem não vê na escola um agregador de valor. Por quê? Ora,
Você acha que no mundo de hoje, Bruna, os jovens já estão informados das coisas? Essa hiperconectividade gerou esse fenômeno. A gente é bombardeado por dados, informações e etc. Você acha que um jovem de 13, 14 anos já não está entendendo qual é a vocação dele? O que ele gosta Já deve efetivamente? ter pesquisado e já deve ter sido impactado por coisas que já o interessou, com Perfeito. certeza. Então, quando ele chega com 15 anos, com 16 anos, que é a idade do ensino médio, é papel da escola, é dever da escola fazer com que esse jovem encontre, naquela Sim. etapa educacional, a sua área de interesse. Lançar a luz ali pro cara, Lançar a né? luz e para que Ajudar. ele se engaje, É. para que ele veja na educação algo que o engaje, que seja uma coisa gostosa, que seja uma coisa motivadora, que ele saia de casa com brilho nos olhos e que ele, mais do que tudo isso, que ele comece a abrir a porta do mercado profissional. O ensino médio já tem que significar isso. A gente se acostumou no Brasil a achar que o bacharel é aquele que o bacharel é o profissional. Não, o ensino médio já tem que estar formando, já tem que ser o primeiro degrau do profissional. Agora, se a gente continuar insistindo, e é por isso que eu lastimo muito, que o atual governo pegou essa reforma lá de 2016, que foi um sucesso, que já estava dando resultados, em que 60% da carga horária era obrigatória e 40% já eram os itinerários formativos, que é esse conteúdo flexível, que o jovem já escolheria a sua área de interesse e tinham 5 ou 6 itinerários formativos. O atual governo pegou essa reforma e está fazendo agora a contra-reforma. Está transformando 40% dessa carga horária, dessa matriz curricular optativa flexível em 20. em 20% e com 80% da formação geral básica. Quer dizer, você conceber que a formação geral básica, que é aquilo que deveria ter acontecido no ensino fundamental, o nome já fala. Por que essa etapa educacional, que dura 9 anos, por que ela chama ensino fundamental? É o que de fundamental você precisa aprender para chegar à sua conclusão do que eu gosto. Então você abre todo o cardápio, Não tem nada disso. mostra tudo, mostra química, matemática, biologia, geografia, história, mostra tudo para esse jovem. Para que no ensino médio, ele já tendo visto o fundamental, no ensino médio ele diga, daquilo que eu vi lá, eu gosto mais de tal coisa. É. Agora, se a gente continua insistindo numa formação geral básica, é até esquisito no ensino médio ter formação geral básica. É até esquisito. Acho que não combina. Mas uma formação geral básica de 80% e só 20% de liberdade para o jovem escolher o que ele gosta. Desculpa, para mim, Bruna, Empreende. para mim isso é você desvalorizar a capacidade cognitiva e intelectual de um jovem brasileiro. É tratá-lo assim de um jeito, colocar uma camisa de força nele. É bem diferente do modelo americano. Totalmente europeu, completamente diferente. Porque esses países eles sempre entenderam assim. O ensino fundamental, que são esses 9 anos, aí sim, você não faz distinção. Você coloca todo o cardápio lá. Você coloca todas as áreas. Você apresenta o quê para o cara? Arte, música, Sim. E tem mais esse ponto. Nos Estados Unidos, na estimula a Europa, a competição. escola ela é um ambiente que o aluno ele se realiza lá dentro. É. Porque ela é muito completa. Então você não tem só essa disciplinariedade, esses conteúdos curriculares. E ele vai de encontro à tribo dele também, né? Vai, com certeza. Ele vai se descobrindo. Ele vai descobrindo a sua vocação. Do jeito como está hoje, Bruna, vou até soltar uma frase de efeito aqui. Do jeito como está hoje, a gente está distanciando o jovem da sua vocação. E acho que merece atenção aqui também uma informação que você trouxe para mim antes da gravação, de que me parece que agora vai ser proibido o uso de celulares dentro da Vai, sala de... hoje já foi divulgado isso. Parece que está todo mundo contra o aluno. Pois é. Eu acho assim, Bruna, esse assunto é um assunto extremamente delicado, tá? A gente Sim. tem que ter muito cuidado ao tratar disso, porque a gente tem que considerar algumas coisas que têm ocorrido de uns tempos para cá. Esses dias na Folha saiu uma matéria dando conta de que nos últimos 10 anos aumentou 139% o número de internações por transtornos psiquiátricos mentais de jovens entre 18 e 24 anos.
Tá? Aumentou 134%. Internações por qual motivo? 139%. Por qual motivo? Depressão, ansiedade, questões transtorno mentais. tá? E esse período, ele coincide justamente com o momento em que a vida passou a ter muito mais conectividade, uso de telas, celulares, Perfeito. etc. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Ok. É bem verdade que em sala de aula, as telas, os smartphones, eles podem desfocar o aluno e prejudicar a atuação do professor. É verdade. Mas também é verdade que no mundo de hoje, um smartphone ele não deixa de ser uma ferramenta educacional. Então a gente tem que estudar uma equação para essa história. Tem de ter uma equação nessa história. Precisa usar de forma... sei lá, acho que precisa... Então, agora eu vou dar o exemplo da Holanda. Lá na Holanda, como é que a coisa funciona? Não é 100% proibido. O jovem leva o seu smartphone para a escola, o professor ele vai determinar os momentos que o smartphone será necessário. É isso. Você não tem laboratório de informática? No mundo de hoje, diferentemente de 20 anos atrás, você não tem mais cabimento você imaginar que o único momento de tecnologia dentro do processo de ensino-aprendizagem será no laboratório de informática. Sim, total. A sala de aula já pode ser o próprio laboratório de informática, claro. Desde que tenha regras. É claro, o professor tem de ter momentos em que a discussão, em que a transmissão de conteúdo não participará da tecnologia. Vai ser uma coisa humana, entende? E tem momentos que a tecnologia vai ser usada. Essa liberdade o professor tem que ter. E essa liberdade o professor tem que usá-la. Não usar isso no século XXI, desculpa, é uma coisa completamente, novamente, anacrônica, uma coisa sem sentido. Né? Eu acho que o MEC, Bruna, está tomando uma atitude tão drástica porque o que está acontecendo em essência é um enorme choque geracional. São os professores que não nasceram nessa época, não estão conseguindo compreender essa dinâmica, porque é verdade, é uma dinâmica complicada, cheia de desafios. Cheia de desafios. E as escolas vão ter que se atentar àquele outro dado que eu dei, de que jovens ansiosos, isso tudo, se não entrou no radar da educação, vai ter que entrar. Só que é muito mais fácil, diante dessa problemática, é muito mais fácil negar. É muito mais fácil evitar, repelir. Então não vai ter. Não vai ter. Já que o problema é complexo, é melhor nem proíbe. Então já proíbe. Isso é um problema. Isso me leva a pensar outra coisa também, né? Quer dizer, se há um distanciamento tão grande, um choque geracional entre o professor, que ainda está resistindo a dar aula, eu fico imaginando isso no futuro. A gente vai ter professor? Olha, eu acho que a gente vai ter professor. A busca pela pedagogia continua grande, tá? Infelizmente, a busca por algumas licenciaturas no Brasil, assim, a busca é muito pequena. A gente vive hoje um enorme problema de professores que não fazem mais licenciatura, por exemplo, em química, em física, não fazem mais. Tá? E isso é uma coisa, eu não sei, o MEC vai ter que encontrar algum caminho. Talvez o caminho seja a própria tecnologia. Tá? Mas é uma coisa que vai sendo resolvida com o tempo, Bruna. Eu acho que vai sendo resolvida. Agora, se o MEC ele tiver essa visão, novamente, em relação ao EAD, preconceito. Em relação aos smartphones, me parece que um preconceito também, você entendeu? A gente não vai conseguir caminhar com inteligência. Esse caminho na educação, Bruna, é um caminho muito, muito delicado. Educação é uma coisa muito séria. Lidar com o ser humano é uma coisa muito séria. Você não faz as coisas numa canetada. Você não faz as coisas assim, sem um grande debate, entende? Envolvendo atores internacionais, olhando para fora. A gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo. Existem muitos educadores no Brasil que falam assim, mas que é absurdo comparar a educação do Brasil com a educação dos Estados Unidos. Eu acho que é bom ver o que está dando certo. Vai comparar com o quê? Com o quê? Com o Zimbábue? Então é importante a gente comparar com o que dá certo. Sim. Não é? Então esse é o tipo de coisa que é importante a gente ter em mente. Assim, a educação não pode ser resolvida com canetada. Eu acho que está um pouco canetada. Você é um grande entusiasta da educação. Total. Eu acredito nisso. Como é que você veio parar nisso? Então, minha família, Bruna, lida com educação há mais de 60 anos. Eu brinco que os meus bisavós vieram do Líbano
E ao invés de abrirem lojinhas, abriram escolas. Fugiram à regra completamente, né? E até uma coisa interessante, porque eles não abriram lojinhas, abriram escolas. E hoje eu toco a faculdade das lojinhas, do comércio, né? E então, assim, a educação sempre foi uma coisa muito presente. E eu, graças a Deus, a despeito da educação não propiciar para o jovem isso, eu me considero um felizardo, porque mesmo no ensino médio e na faculdade eu fiz direito. Não existe faculdade para gestor educacional, isso não existe. Eu fiz direito. Eu já sabia que eu ia trabalhar com educação. Educação e cultura são as duas coisas que eu... E cultura é outra coisa que eu insisto muito. Eu sempre digo para os nossos alunos, façam aqui essa educação formal, vocês vão ter aqui acesso a tudo que há de melhor nas suas áreas, mas tão importante quanto isto é ter repertório. O repertório. É saber falar. Não existe coisa mais enfadonha do que você estar com alguém que não tem assunto. É a coisa mais enfadonha que pode existir. É triste. Você estar assim num deserto, assim, que não tem assunto, não tem conversa, não tem senso de humor, não tem... É uma coisa insuportável. Então, assim, o ser humano, ele se torna autoridade no meio em que ele vive se ele tiver qualificação técnica, se ele tiver um socioemocional bem desenvolvido e se ele tiver assunto. Se ele não tiver... E assunto se adquire com cultura. Repertório se adquire com cultura. Vejam bons filmes, ouçam boas músicas. E hoje é tão fácil, os streamings que custam R$20 por mês. Muita coisa né? à disposição. Então, em São Paulo, né, que é um grande centro urbano, as pessoas elas não se dão conta, elas só ficam criticando, vendo as coisas ruins de São Paulo. São Paulo tem tanta coisa para oferecer em matéria de cultura. Esses dias eu fui assistir uma ópera no Teatro Municipal, o ingresso custou R$18. Uma ópera magnífica, com uma produção linda, entende? Então, assim, gente, acessem o conhecimento. A gente vive a era da informação. A nossa era atual é a era da informação. Só vai se destacar quem tiver qualificação técnica, socioemocional bem desenvolvido, consistente e cultura. Wilson, muito obrigada. Quer fazer mais alguma consideração? Não, já falei demais. Não, eu adorei, foi muito legal a entrevista. Obrigada mesmo. Eu estou sempre à sua disposição e fica tão mais fácil, gente, da entrevista quando a entrevistadora reúne qualificação técnica, socioemocional bem consistente e cultura. Então o papo é esse. Que bom, obrigada. De nada, Você vai querida. voltar com certeza. Obrigado, fico à sua disposição. Este foi o Wilson, que é o diretor-geral da Faculdade do Comércio aqui da Associação Comercial de São Paulo. Obrigada pela audiência e até a próxima.